Olá, sejam muito bem-vindos à minha palestra, o Quarteto ES. Excelência, exercício, experiência e exemplo. O sonho da maioria dos brasileiros é estruturar a própria empresa, montar o próprio negócio. Eu sempre ouço isso, é muito recorrente em minhas palestras e treinamentos. As pessoas dizem, eu não quero mais ter patrão, eu quero assumir o meu próprio negócio, eu quero realizar o meu sonho. E acredite, essa é a parte mais fácil, eu falo por experiência própria. Eu dediquei mais de 20 anos da minha vida à venda de produtos e serviços diversos, ajudei muitos empresários a se tornarem ainda mais prósperos, até finalmente passar pelo processo de transição e assumir a minha empresa, o meu próprio negócio. O que eu quero mostrar para você com o Quarteto ES é como a gestão assertiva pode lhe ajudar a manter esse sonho de pé. Porque acredite, é muito fácil montar a própria empresa. Mas os números são claros e contra números não há argumentos. Boa parte dos novos empresários, um ano depois, fecha suas portas. E é por isso que eu quero compartilhar esse conteúdo com você, para que você mantenha o seu sonho de pé. A premissa é a mesma tanto para pessoas físicas que querem galgar os degraus do sucesso na carreira, como também para as empresas que querem o seu lugar ao sol, querem a sua fatia no market share. A excelência, o primeiro passo do Quarteto ES, ela passa por um processo de formação. Pouquíssimas empresas nascem excelentes, assim como raríssimos profissionais são excelentes por natureza. A excelência é um processo que se forma e se desenvolve. Começamos, é só você se lembrar do seu primeiro emprego, talvez aos 15, aos 18 anos, não sei. Você não era excelente, procure se lembrar. Você era no máximo mediano. E nessa fase a gente tem a convicção, ou no mínimo, uma relativa certeza de que somos muito bons no que fazemos, né? Já nascemos prontos. Mas é inerente à idade. Depois a gente vai ficando um pouco mais experiente e vai percebendo que é muito mais complicado ser excelente do que parece. A partir do momento que começa o processo de formação da excelência, pessoal e profissional, nascem os chefes. É preciso que tenha alguém para encabeçar o processo de excelência, e é por isso que nasceu a figura da chefia, da liderança. Mas eu quero nesse primeiro momento falar dos chefes. Cargos que foram burocratizados, criados para que gerassem a demanda de excelência por meio de pessoas, através das pessoas. E é aí que nascem, fazendo uma analogia militar, é aí que nascem os soldados da excelência. Os chefes são encarregados de levar adiante os números, os bons números sobretudo, e com isso eles formam suas equipes, os seus soldados. Já os líderes, embora eles recebam a mesma incumbência e tenham a mesma importância que os chefes, através do processo de servidão ao ser humano, ele encontra um outro caminho para chegar à excelência. Ele não forma soldados, novamente traduzindo para uma analogia militar, ele forma seguidores, pessoas que têm o prazer de estar com ele, de abraçar os mais difíceis desafios com ele. Diferente do chefe, cujos soldados também lhe geram um grande resultado, mas com uma ferramenta de negociação um pouco diferente. O chefe, ele faz o soldado gerar resultado através da pressão, do medo, da eventual penalidade caso não se consiga o êxito, enquanto os líderes, sobretudo os líderes com perfil servidor, oferecem ferramentas diferentes para os seguidores, para os liderados. São ferramentas de prazer, de celebração, de comemoração. A mesma pressão que se faz necessária também é incutida por líderes. Não estou aqui defendendo que os líderes servidores deixam de exercer pressão, deixam de cobrar, deixam de gerar
excelência pelos métodos convencionais, eles fazem tudo isso. Mas existe um segredo na excelência, sobretudo no que diz respeito a lidar e cuidar de pessoas, que é o seguinte, por exemplo, digamos que o líder tenha 20 pessoas trabalhando com ele. Certamente um líder servidor sabe o perfil de cada uma dessas 20, conhece as suas vicissitudes, sabe o que as pessoas mais precisam do ponto de vista pessoal, sabe se são casadas, quantos filhos têm, eventualmente sabe o nome dos filhos, sabe onde elas moram, sabem quais são os seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Enquanto os chefes veem essas pessoas como os números. Eu tenho o número 1, que é o meu número 1 de vendas, eu tenho o meu número 1 de administração, eu tenho um cara que é top e faz a cobrança direta. Percebe? A valorização humana é absolutamente diferente entre líderes e chefes. Não estou aqui defendendo qual é melhor. Evidentemente, o perfil da liderança, ele tem mesmo, não porque eu ache, mas ele tem uma assertividade já comprovada, desde as empresas de pequeno porte até as maiores corporações mundiais. Enquanto o chefe, ele tem também a sua função. Por exemplo, se você é empresário e precisa de um resultado de curtíssimo prazo, um chefe pode lhe ajudar, porque o chefe é mais imediatista e o líder trabalha com longo prazo, gerando também resultados pontuais muito bons, mas sempre com o olho no futuro. Talvez seja esta a marca maior da diferença entre ambos. Eu quero quebrar uma crença cultural. Ninguém é dono da excelência, em absoluto. Este é um erro cometido por patrões, eventualmente por algumas pessoas em posição de liderança, de chefia. Quando a empresa está para promover alguém, a área de RH, juntamente com o líder setorial, eles se reúnem e fica aquela discussão. Promovemos tal pessoa ou contratamos outra pessoa cujas competências sejam superiores a essa que já está conosco em funções diferentes. É aí que mora o grande perigo. Primeiro que passamos por um processo no qual as contratações requerem, talvez com absoluta urgência, inclusive, uma reengenharia. É preciso reaprender a contratar pessoas, redesenhar tudo que se entende até aqui sobre recrutamento e seleção. Mas este é só mais um detalhe. Existe uma outra questão mais importante na hora de escolher quem vai dominar as competências ligadas à excelência para realizar tarefas. E é aqui que eu quero quebrar um grande tabu. Ninguém é dono da excelência. Não adianta você contratar uma pessoa tecnicamente melhor, supondo que ela lhe oferecerá a excelência no que faz. Tampouco você pode contar com excelência em relação à pessoa que já está com você, porque supõe que a competência será de alguma forma assimilada. O que realmente importa é entender como trabalhar com as pessoas, como despertar o desejo de ser excelente. Porque é um estado interno. Mais que uma competência profissional, a excelência é um estado interno. É salutar que exista o desejo no âmago de ser excelente. O desejo mesmo. Não é só querer um pouquinho. Eu quero ser excelente para ganhar um pouco mais. Vai ficar querendo o resto da vida. Tem que querer muito. E é importante tirar isso da essência, tirar do nosso âmago mesmo. Então, o mais importante, entender primeiramente o que é permitido e o que não é permitido quando o assunto é excelência. Eu vou dar um exemplo. Pessoas tímidas passam boa parte de suas vidas, lamentavelmente, achando que não são excelentes. E isso é uma grande e injusta inverdade.
As pessoas tímidas, aliás, a timidez pode ser uma grande ferramenta para a excelência. Só é preciso saber como usá-la. Então, para deixar claro, pessoas tímidas podem ser excelentes. Primeiro, entendendo que a timidez não é algo dissociado de sua essência, não é algo ruim, é algo positivo. As pessoas ficam negando que são tímidas para que assim elas tenham a sensação de pertencimento social. Elas querem ser despojadas, elas querem ser a pessoa da galera. Não, esquece, se você é tímido não tem nenhum problema. Relacionar-se não tem relação com a timidez. É possível você se relacionar muito bem e mesmo assim ser tímido. Assim como é possível você ser excelente mantendo o seu perfil de timidez ao invés de lutar contra ele. Então, tabu quebrado. É sim permitido que a pessoa seja tímida e ainda assim alcance a excelência. Mas tem algo que não é permitido: a procrastinação. Eu disse que é importante que você queira muito ser excelente, que esteja na sua essência. Mas não a partir de segunda-feira, tal qual acontece com boa parte das pessoas que estão em processo de dieta. Tem que ser hoje, tem que ser daqui a 5 minutos, tem que ser agora, exatamente agora. Enquanto eu gravo este material para você, eu estou em busca dos meus melhores recursos de excelência. Eu não posso procrastinar, eu não posso deixar isso adiante. O que farei? Deixarei o meu melhor para o final da palestra? Ou darei o meu melhor somente no início do conteúdo, para que eu envolva você e garanta que assim você vai me acompanhar até o fim? Não! Eu preciso ser excelente até o final. E eu não posso adiar isso. Esse é o grande segredo. Pode ser tímido, não tem problema, mas seja excelente desde já. Não deixe para ser excelente daqui a 5 minutos, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, ou, como é muito recorrente encontrar por aí, não deixe para ser excelente quando você ganhar mais. Esse também é um ledo engano. Quantas vezes vocês já não ouviram a pessoa dizer: quando eu ganhar mais, aí eu vou ser melhor no que eu faço, aí sim eu vou ser excelente, mas enquanto a empresa está me pagando isso aqui, o que eu estou oferecendo está muito bom. Isso não faz sentido, gente. É um retrocesso comportamental, é um retrocesso social, é um retrocesso profissional. A insegurança é permitida para se alcançar a excelência? Sim. Cabe lembrar que a insegurança é um disparo do lado esquerdo de seu cérebro. Ou seja, o seu conteúdo cognitivo encontra uma forma de lhe deixar relativamente inseguro em relação às ações, para que assim você ofereça o seu melhor, ofereça a sua excelência e sobrepuje essa insegurança. O que não pode acontecer é que você se torne refém dessa insegurança a ponto de ser uma insegurança paralisante. Mas, convenhamos, relativa insegurança é bom até. Imagine você atravessando a rua totalmente despreocupado com a segurança. Você fica inseguro quando vai atravessar, não fica? Não olha para os dois lados? Profissionalmente é a mesma coisa. Olhe para os dois lados, mantenha uma relativa insegurança, um relativo medo, é positivo. Ao contrário do que se ensinou culturalmente, um pouquinho de medo, uma pequena dosagem de medo, de insegurança, não é negativo. Tabu quebrado, ok? Portanto, permitido. Outro detalhe importante, o que não é permitido para que você seja excelente: ego exacerbado. Isso realmente não é permitido. Quanto maior o ego, mais distante você fica do processo de excelência. As pessoas simplesmente não suportam ególatras. Então tome cuidado com isso. Deixe que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Não fique você preocupado ou preocupada com o fato de que você é o melhor no que faz. Não, deixe o seu ego de lado. Para finalizar, o processo de insubordinação. Eu também quero quebrar esse tabu, porque os nossos pais e avós nos ensinaram que nós temos mais é de obedecer a quem quer que seja que esteja hierarquicamente um degrau acima de nós. Tabu quebrado, nada disso.
Não, eu não estou convidando vocês à irresponsabilidade e à insubordinação. O que eu estou dizendo é que você, como ser pensante, tem total direito de falar com quem está acima de você, gentilmente discordar se for o caso, oferecer soluções. O que você não pode é obedecer cegamente, porque se você é um obediente cego, esteja certo, você está muito longe da excelência. Pessoas que não conseguem enxergar porque têm medo de questionar o que o chefe diz, o que a empresa tem como política, elas não conseguirão o processo de excelência. Por fim, o que não é permitido é a instabilidade. Se você quer ser excelente, é importante que você seja estável. Não dá para você ser excelente agora e daqui a 3 minutos você voltar a um comportamento de mediocridade profissional. A excelência é um processo contínuo. Você acorda excelente, vai almoçar excelente, janta de forma excelente em companhia da família, vai dormir para uma boa noite de sono excelente e acorda no dia seguinte com um novo desejo de ser excelente. Não é uma compulsão, é o prazer de viver com excelência. O que não dá é para atuar a excelência, como se você fosse um bom ator global. Não, você não é um ator, você é excelente, por identidade. E aí sim, esteja certo ou certa de que o seu caminho profissional, o seu sucesso profissional com a excelência enraizada na identidade, aí sim, o céu é o limite para o seu sucesso. Muito bem, quebrado o mito então de que uma determinada porção de insegurança, medo, uma determinada porção de insubordinação e até um processo de timidez não fazem mal para ninguém, não atrapalham no processo de excelência. Eu quero agora falar sobre um exercício importante. Digamos que o que você mais busca na vida seja o sucesso pessoal e o sucesso na carreira. E é importante lembrar aqui que cada um dá um nome para o sucesso. Algumas pessoas entendem sucesso, por exemplo, como prosperidade, outras como plenitude. Não tem problema, tá? Traduza para a sua realidade. Mas o fato é que todo mundo almeja conseguir bons resultados nesses dois ambientes, né? Tanto na vida pessoal como na carreira. E eu quero deixar algo aqui para você praticar. Eu não sei se você conhece, mas o russo Ivan Pavlov, ele fez uma longa pesquisa e chegou à impressionante descoberta de que todos os comportamentos que você deseja ter, se você praticá-los por 21 dias, você conseguirá que esse comportamento fique enraizado em sua essência. O professor Masaru Ogata, inclusive meu mestre, tenho muito carinho pela figura dele, considero um dos maiores treinadores comportamentais do país. Ele foi um grande pesquisador de Pavlov, inclusive no livro É Isso, ele narra, o livro É Isso, de autoria do próprio Masaru Ogata, ele narra essa importância de você repetir um comportamento por 21 dias. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer exercícios físicos. Até que chegou um momento em que eu inseri uma disciplina em minha vida e resolvi praticar a caminhada por 21 dias. Eu não apenas gostei, e esse hábito se tornou uma constante, como também, além de perder peso, a caminhada virou corrida. De tanta endorfina que meu organismo produziu, a simples caminhada virou corrida, virou muito prazeroso. Então, digamos que você tem de passar por um processo... Digamos não, é um fato. Se você busca o primeiro ex, que é a excelência,
O exercício é o que você tem como ferramenta de garantia para conseguir. Assim como os demais ex. Vai ter que passar pelo exercício, não tem jeito. Trabalho e disciplina. Não é fácil ter disciplina diária. Digamos que você tenha 30 anos e alguém lhe faça uma proposta. Paulo, você aceita ser disciplinado por toda a sua vida, daqui em diante? E aí Paulo faz um autoquestionamento e chega à descoberta de que ele faz o seguinte cálculo. Digamos que eu vá viver até os 80 anos, eu tenho 30. Eu vou ser disciplinado por 50 anos? Que vida chata que eu terei. Então Paulo deixa de ser disciplinado. De acordo com a proposta de Pavlov, ao invés dos 50 anos exemplificados por Paulo, nós temos 21 dias de disciplina. E por que funciona? Porque a partir do 22º dia, não é mais a disciplina, ela muda de nome, vira prazer. Então digamos que você tenha de inserir a disciplina para uma atividade física. Não precisa nem esperar 21 dias antes lá pelo 12º, 13º, já passaram as dores iniciais, características da musculatura que está ainda em exercício de adaptação. E aí começa a fase de prazer. Traduzindo para a nossa realidade corporativa, para a gestão, a informação é um outro ponto de suma importância. Você precisa, não tem uma outra fonte que seja tão rica quanto os livros. Pergunte para qualquer pessoa que prosperou e ela lhe dirá que é um leitor ou uma leitora ávida ou ávido. Repararam que eu sempre falo sobre as duas pessoas, sobre o masculino e o feminino, justamente para tirar esse rótulo de que pessoas excelentes, por exemplo, por que nós temos na liderança brasileira uma presença feminina em número tão menor? Eu liderei diversas equipes de vendas e o que eu mais presenciei foram mulheres disciplinadas no exercício de liderar. Mas eu vou deixar uma dica para você, mulher. A mulher tem uma resistência em relação... A disciplina dela é nota 10, mas ela tem uma deficiência em relação à informação. A mulher lê menos que o homem. Então essa é a minha dica. Por 21 dias, pratique o exercício da leitura. No final, eu vou deixar para você uma dica para que você consiga chegar ao impressionante número de 49,2 livros lidos por ano. Eu sou um exemplo vivo. Eu pratiquei isso. Funciona. Não é teoria. Mas é fato. Desenvolva o exercício de informar-se. E não estou falando apenas em assistir ao Jornal Nacional. Nada disso. Isso também é importante. Mas eu estou me referindo à informação. Saiba o que as pessoas estão discutindo por aí, pelo mundo afora. Não estou falando apenas do Brasil. Mas saiba o que as pessoas estão dizendo nos congressos. Participe de encontros entre empresários. Nós estamos falando de investimentos de valor baixo para que você mantenha um alto padrão de informação para o seu negócio, para a sua carreira. O mais importante para que você tenha muito sucesso: desenvolver a surdez. É isso mesmo. Você não está lendo algo que foi equivocadamente digitado, não. E nem está ouvindo mal. Eu estou falando em surdez. Você vai precisar desenvolvê-la. Eu explico. Imagine que você não tem o hábito de ler, por exemplo. E aí, de repente, você participou de minha palestra, de outros encontros com formadores de opinião e descobriu que o segredo para o seu sucesso está atrás das páginas. Você naturalmente se torna um leitor ávido. E aí as pessoas ao seu redor começam a te criticar, começam a falar que você está chato. De repente, até em casa mesmo. Pode ser que a pessoa que vive com você lhe diga: poxa, agora você só fica aí com a cara enfiada nos livros, não assiste mais a novela. E aí você vai ter que necessariamente
aprender a ser surdo para as críticas. Eu não estou propondo que você brigue com a pessoa que ama, mas que você seja surdo, ok? Diga para a pessoa, esse é um momento meu, eu estou me presenteando com a informação, com a disciplina, com a atividade física, com a formação e principalmente com a resiliência. Não é difícil ter disciplina, difícil é a resiliência para não ceder aos encantos do desejo de não fazer, de não realizar. Esta é a parte mais difícil. Então, esse é uma espécie de mosaico que eu deixo para você, para que você tenha sucesso pessoal e na carreira. Faça o que Pavlov tão assertivamente sugeriu. Por 21 dias, repita os seus hábitos, desenvolva a disciplina, desenvolva o hábito de se informar, seja surdo para as críticas daqueles que não querem evoluir com você e, principalmente, tenha resiliência para continuar firme no exercício. Para finalizar a questão dos exercícios, eu quero deixar o maior de todos para você. A navegação marítima, enquanto se explorava e descobria novas terras, a navegação tinha um hábito que acabou ficando para a história. O hábito do diário de bordo. Tudo que era descoberto, todos os dissabores e as vitórias eram narrados por uma pessoa que tinha absolutamente essa incumbência e mais nenhuma: registrar o que acontecia durante a viagem. E é essa a dica que eu quero deixar para você, que é comandante do seu novo estilo de vida. Tenha um diário de bordo, um diário mesmo, onde você possa anotar os obstáculos, as recaídas que teve. E qual é o objetivo disso? Que você possa promover uma memória de futuro, ou seja, que você possa se imaginar dali a talvez 1 ano, 2 anos, 6 meses, não importa, mas que você imagine, enquanto escreve no seu diário de bordo, todas as coisas que você foi conseguindo mudar, os obstáculos, as recaídas. E imagine que você, daqui a 6 meses, não enfrente mais esses mesmos percalços. Entendeu? O objetivo é fazer com que a sua inteligência emocional, seu sistema límbico, possa dissociar o que você hoje experimentou como algo negativo. Ao mesmo tempo, neste mesmo diário de bordo, registre lá os seus progressos e benefícios, e aí a gente vai fazer uma operação inversa. Ao invés de retirar da memória de futuro, é importante que a gente multiplique estas sensações, o que nós sentimos enquanto tivemos êxito, enquanto experimentamos os benefícios, para que assim nós possamos talvez nos imaginar multiplicando essas sensações advindas do progresso, dos benefícios daqui ao mesmo período, daqui a talvez 6 meses, 1 ano. Este é o exercício final que eu quero deixar para você. Depois, faça contato, caso você não tenha conseguido anotar tudo, e eu passo com muito carinho, com muito prazer, cada um desses detalhes, ok? Muito bem, chegamos ao terceiro ex de minha palestra, o quarteto, a experiência, e talvez acredito que um dos mais importantes passos do quarteto é começar a entender e valorizar aquilo que é positivo e negativo como experiência. Também culturalmente nós fomos ensinados a esquecer aquilo que vivemos de negativo, aquilo que vivemos e nos gerou alguma dor. Esqueça isso, não é assim que as pessoas dizem? Bola pra frente, esqueça isso. E realmente, se é algo que causou algum desprazer, é saudável de fato que você esqueça
Mas o que eu quero lhe propor é algo diferente. Que ao invés Porque, por exemplo, se você consegue esquecer em definitivo, eu acho que você não tem nenhum problema. Mas se você simplesmente coloca sob o tapete, se você esconde debaixo do tapete aquilo que você passou, mas não trata isso, não resolve isso dentro de você, isso fica te martirizando, ainda que você não saiba ou perceba, isso fica te corroendo por dentro. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo pessoas, de meu ramo inclusive, pessoas que experimentaram, né, um trabalho insalubre lá no passado, e aí prosperaram anos depois, se tornaram grandes palestrantes, e essas pessoas usam o fato de ter vivido uma experiência difícil lá atrás como forma de superação e compartilham isso com outras pessoas. Olha, eu vim de tal lugar, eu trabalhava em tal empresa, em funções que poucas pessoas valorizam, e olha onde eu estou, eu quero dividir isso com você, porque se eu conseguir, você também consegue. Entendeu? Olha que legal, as pessoas, ao invés de sofrer por ter passado por isso, não, elas vão lá e compartilham, sem nenhuma vergonha. Essa é a valorização do negativo. E é claro, a valorização do positivo, eu nem preciso ensinar ou pedir para que você a tenha, porque já valorizamos de forma inconsciente aquilo que é positivo. Mas a minha dica é que você tenha a valorização P e o abandono N. Ou seja, que você desenvolva o P, o positivo, e abandone o negativo. O fato de você dividir uma experiência negativa não significa que você vai viver às margens desse negativismo. Já foi, já passou. Abandone. E desenvolva aquilo que realmente é positivo. Não é para você ficar recobrando, o que eu quero dizer é isso. Não é para você usar aquela estratégia dos psicólogos de ficar recobrando aquilo que você viveu e vai lá, revive mais uma vez, experimenta, e agora, como é que você está sentindo? Não, nada disso. É simplesmente para ter um contato com o que você viveu, compartilhar com outras pessoas como uma forma de superação. Ponto final. Isso é experiência. É o acúmulo daquilo que você viveu de positivo e de negativo. Sem negar um e sem negar o outro. Sem rótulo. O rótulo a gente acaba empregando. Mas as circunstâncias elas nascem sem nenhum sabor em nossas vidas. Agora vem o desafio maior da experiência, que é a transferência do legado. Como você faz para ensinar pessoas? Durante muitos anos, e até hoje eu o faço com muito carinho, com muito amor, eu adoro a profissão de vendas. Durante muitos anos eu trabalhei com vendas até de uma forma mais agressiva, com produto, serviço. Hoje eu vendo informação. Hoje é uma operação um pouco diferente, porque o meu produto não está na vitrine, meu produto está no cérebro. O meu produto não está disponível à venda em algum espaço. O meu produto está no coração. Eu divido o que eu sinto com você. Mas de nada adiantaria eu ter acumulado tantos anos em experiência, ter aprendido a vender imagem, ideias, convicções profundas, se eu não soubesse ensinar as pessoas a fazê-lo também. Então eu quero dividir com vocês uma forma efetiva, muito assertiva, para que você aprenda a ensinar as pessoas através de quatro passos. 4 passos simples que farão com que você não passe, por exemplo, pelo que passa aquele professor de física que nós conhecemos, que era um gênio na matéria, mas era péssimo para ensinar. O primeiro passo, e importantíssimo, de suma importância na realidade, são os cursos alternativos. Eu mencionei o amigo professor de física, que era brilhante, mas tinha dificuldade para ensinar, porque é uma matéria complicada.
Então, aquilo que você faz de melhor hoje, se você é empresário e quer ensinar pessoas a fazer o que você faz de melhor, faça cursos alternativos. Não estou falando da educação acadêmica, esta é fundamental e é desnecessário falar. Eu estou me referindo a cursos, por exemplo, como oratória, participar de congressos, entender como que outras pessoas, outros líderes falam, como que eles se comunicam, simpósios, bate-papos, enfim, cursos diferentes daqueles que você costuma fazer. São estes cursos que aumentarão o seu poder de ensinar as pessoas. O segundo passo é fragmentar o que você sabe. É impossível, eu dei o meu exemplo, né? Há 20 anos eu trabalho com a área de vendas, e é impossível ensinar 20 anos em, por exemplo, aqui nós temos uma palestra de alguns minutos, não dá para ensinar. Então eu preciso fragmentar. Para vocês terem uma ideia, neste segundo semestre eu fui convidado para 4 congressos online. E eu não ofereci o mesmo conteúdo para nenhum deles. O conteúdo que você está vendo aqui é inédito. Esse é um cuidado meu, eu fragmento aquilo que eu sei. Se eu não fragmentar, como é que eu vou ensinar, passar adiante o meu legado? É preciso que eu saiba como o futuro vai se lembrar de mim. É preciso que eu tenha essa preocupação de oferecer o meu melhor. Eu quero que o futuro diga: Edilson não segregou o conhecimento, ele dividiu. O terceiro passo: não ensine conforme você pensa. Isso não funciona. É por isso que não funcionava com o professor de física. É importante ensinar conforme o aluno, conforme as pessoas pensam. Se você tem 50 pessoas que trabalham em sua empresa, você vai ter que entender como é que elas funcionam. Ou vai ter que entender como é que o líder delas, que está sob sua alçada, funciona. Treine este líder e peça para ele treinar as pessoas dessa mesma forma. Mas não da maneira como você pensa ou como este líder pensa. Da maneira como as pessoas pensam. Por último, transfira o legado. Estamos no século XXI. É quase inacreditável que ainda venhamos a escutar as pessoas dizendo: poxa, eu não ensino não, porque se eu ensinar isso aqui, amanhã a empresa me demite e coloca outra pessoa no meu lugar. Se quiser vai ter que aprender sozinha. Eu ainda escuto isso nas empresas, senhoras e senhores. Acreditem. Legado é para ser transferido. Eu não sei quanto tempo estarei aqui em vida. Portanto, eu prefiro, quando partir, eu prefiro que eu tenha deixado, se não tudo, pelo menos quase tudo daquilo que eu aprendi durante a vida. Do contrário, de que adiantaria ter acumulado tanta experiência? Esse é o segredo maior da experiência, senhoras e senhores. Compartilhá-la. Vocês já repararam como funciona a cultura oriental de valorização dos mestres? Repare nos filmes de artes marciais, por exemplo. Os alunos sempre falam: eu sou um discípulo do mestre Tadashi, enfim, não sei o nome, um discípulo do mestre Ikeda. Eles sempre dizem isso. Já nós, ocidentais, nos tornamos egoístas depois que deixamos as portas, depois que fechamos atrás de nós as portas dos lugares onde aprendemos tudo que hoje traduzimos em ensinamento. É importante que se saiba: gestão excelente requer que fique claro de onde veio a sua experiência. Eu fui treinado por grandes mestres, além dos professores do meio acadêmico. Poxa, fui treinado por Masaru Ogata, Sérgio Kiyoshi,
pessoas que conhecem, que sabem como é que funciona o ser humano, que entregam o coração para ensinar novos treinadores. E essa é a pergunta que eu deixo para você. Você valoriza o seu mestre? Onde eu vou, eu falo dos meus mestres. Eu vou dar um grande exemplo, que afinal de contas, aliás, obrigado por ter chegado até aqui, já estamos nos aproximando do final do meu trabalho, e aqui, evidentemente, eu estou falando sobre exemplo, que é o último, e não por isso menos importante, é o último ex do quarteto, e eis aí um exemplo vivo. Em 2013, eu tive a felicidade de ser um dos laureados pela Associação Brasileira de Liderança, que me elegeu em 3 categorias como destaque cultural: consultoria literária, palestrante e articulista. Eu tive direito a 2 falas durante o recebimento do prêmio, e uma delas eu compartilho, uma fala muito curta. Na verdade, eu cortei só a parte que interessava para dividir aqui com vocês sobre exemplo, sobre mestres, e é por isso que eu vou dividi-la, para que se entenda a necessidade de levar adiante os nomes que nos tornaram quem somos hoje. Como já me deram o presente precioso de tecer algumas palavras sobre liderança para vocês no início dos trabalhos, nesse momento eu quero apenas honrar, porque um dos conceitos de liderança, senhoras e senhores, é honrar as pessoas que estão ao nosso redor e que nos fizeram chegar até onde chegamos. Portanto, eu quero agradecer publicamente agora a Brasleader por essa iniciativa, porque são ações como essa que transformam um país e que fazem uma sociedade melhor. Quero agradecer também a minha esposa, companheira, guerreira nas lutas, ao meu filho que não está aqui, mas certamente está sendo honrado, e aos meus mestres, porque foi graças aos meus mestres, e posso aqui citar alguns: Sérgio Kiyoshi, Masaru Ogata e tantos outros mais que passaram e ainda passam por minha vida como um grande presente precioso. Tenham uma linda semana e parabéns a cada um de nós. Obrigado. É isso, senhoras e senhores, é a valorização, é dividir com as pessoas, até para que outras pessoas tenham a oportunidade de também conhecer o trabalho destes mestres, de serem formadas por eles. Não segregue de onde você saiu. Não esconda, não omita essa informação. Eu falo com muito carinho. Olha, eu saí daquela sala de treinamento. Eu fiquei 100 horas com esse mestre, aprendendo o que ele tinha de melhor, para juntar com o meu melhor e dividir com você, como estou fazendo nessa palestra. Isso é exemplo. É receber o exemplo de grandes mestres e passar o seu exemplo para que outras pessoas talvez um dia também digam que você foi um grande mestre. Você não precisa intitular-se desta maneira. Se o seu conteúdo for muito bom, as próprias pessoas dirão que você foi um mestre em suas vidas, independente de você ser ou não um professor. Ok, eu quero passar para você um programa que eu desenvolvi em meus treinamentos, uma forma indolor e prazerosa para que você leia 49,2 livros por ano sem uso da leitura dinâmica, tá? Eu fiz leitura dinâmica e acredite, você não consegue ler um livro de Jorge Amado, um livro de Saramago com leitura dinâmica. É quase um crime fazer isso. Eu estou falando desse número para que você aperfeiçoe os seus talentos, desenvolva o seu intelecto, a sua criatividade e principalmente para que você tenha sucesso em sua carreira e na sua vida. O único jeito é fazendo com que você leia muito, e é por isso que eu quero lhe presentear. É claro que isso é gratuito, eu não vou lhe cobrar nada.
envie um e-mail para edilson@arteesucesso.com.br, diga que você assistiu à minha palestra e peça esta fórmula que passarei para você com muito carinho, ok? E para finalizar, eu quero dividir com você, eu sou articulista em diversos espaços de negócios. Você, se quiser, pode acompanhar o portal Carreira e Sucesso da Cato. Eu sempre posto os meus artigos por lá, por exemplo. E eu quero dividir com você, para finalizar este trabalho, um dos textos que eu criei, que mais repercutiram, e é o que mais me diz também muita coisa sobre todo esse processo de sucesso, de excelência. Então eu quero dividir, para me despedir, essa leitura com você. Peço apenas mais alguns minutos em sua companhia para que a gente finalize e se despeça com chave de ouro. Inspire-se por identidade ou entre na fila dos queixosos. Você já ficou diversos minutos diante do computador para criar um e-mail ou meros votos de felicitações a alguém que aniversariava e frustrou-se, sem saber por onde começar? Há quem acredite que a inspiração seja coisa de poeta, e também quem a defina tão simploriamente quanto possível, associando a expressão ao processo de sucção do ar para dentro do organismo. A prova disso é que quando alguém tem uma grande ideia, um pensamento típico de renomados filósofos, rapidamente surge quem lhe diga: estava inspirado hoje, hein? Ou eventualmente nem precisamos de alguém para fazê-lo, nós mesmos fazemos isso e dizemos: eu estou inspirado. Agora responda sinceramente, quantas pessoas você conhece que assumem por identidade: eu sou inspirado? Pensemos, estar é uma condição temporária, depende de sua disposição, motivação e outros predicados. Mas para conduzir seu processo de inspiração ao alto nível de identidade, a tarefa assume certo grau de dificuldade, que uma vez superada, lhe trará benefícios na carreira e na vida pessoal. Inspirar-se é um processo motivacional. Desejar a inspiração como parte de sua essência, mas sair de casa reclamando das tarefas e do labor por vir, é uma das maiores contradições já criadas pelo ser humano. De que adianta uma sociedade onde ínfima parcela de pessoas se inspira de verdade, se a realização do sonho de um mundo melhor depende da inspiração do planeta inteiro? Inspire-se, seja feliz e, como parte do micro, transforme o macro. Ou queixe-se, mesmo ciente dos riscos, e, se assim escolher, entre na enorme fila brasileira. A escolha, como sempre, é apenas sua. Este foi um resumo do texto Inspire-se por identidade ou entre na fila dos queixosos. Assim eu me despeço, senhoras e senhores. Eu me senti muito honrado em estar aqui dividindo parte de meu conteúdo com vocês. E se me permitem um recado final, um último recado nessa palestra, vai aí o meu recado. Além de desenvolver em si, transmita inspiração. Este é o verdadeiro exemplo da gestão assertiva. Muito obrigado e até muito breve.